Meu querido irmão, minha querida irmã, nós seguimos o nosso caminho, agora no sexto domingo do tempo comum, buscando aqueles dois objetivos que nós recordamos todos os domingos, e você que está fazendo aí o seu diário espiritual já os tem, penso, de cor. Estamos procurando conhecer melhor o Senhor, contemplá-lo, fixar nossos olhos e nosso coração nele, mergulharmos, nos aproximarmos mais. E à medida em que nós fazemos isso, estamos descobrindo quem somos nós, a Igreja do Senhor. Esses dois têm sido os grandes objetivos que nós temos procurado realizar, alcançar nesta primeira fase do tempo comum. É muito interessante a liturgia da igreja para nós que temos a graça, porque se trata de uma graça, e a possibilidade de celebrarmos todos os domingos, muitos de nós, todos os dias, porque nós vamos percebendo que a liturgia ela vai de fato nos encaminhando, nos conduzindo. Não é estarmos aqui por estar, mas a gente vai entrando de fato numa escola onde o próprio Espírito de Deus vai nos formando. Então, falta 1,5 para iniciarmos o tempo da Quaresma. 1,5 nós interromperemos o tempo comum para abrir um novo tempo. Portanto, este domingo e mais o 7º nós ainda celebraremos dentro do tempo comum, e depois logo em seguida, com a quarta-feira de cinzas, iniciaremos um novo tempo. Teremos ocasião de entender melhor o que a Quaresma nos propõe, mas é muito bonito compreender que a própria liturgia de alguma forma vai nos preparando para o tema central do próximo tempo. Pegue comigo aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo a segunda leitura de hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Parto daí, porque aí está uma das afirmações mais bonitas. Aí diz: mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. É isto que Deus prepara para aqueles que o amam. De fato, na liturgia desse sexto domingo, Deus se revela para nós como amor. Aliás, já nos revelou assim no domingo passado, quando nos convidou, sob a sua luz, a lançar um olhar sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que são oprimidos, sobre aqueles que são pobres, que precisam de nossa atenção. Deus é amor, e a liturgia de hoje está deixando isso mais claro. Fica mais evidente quando nós nos aproximamos de Jesus, Deus feito ser humano. De fato, Ele é o rosto misericordioso do Pai. Jesus é a máxima expressão desse amor. Ele é a expressão absoluta do amor de Deus. Quem se envolve com Jesus, quem se relaciona com Jesus, é de alguma forma tomado por esse amor. E quem somos nós? O segundo objetivo. Somos pessoas que, porque amadas por Deus, somos chamados a amar, a responder com amor. Porque diz o povo de maneira muito sábia de que amor com amor se paga. À medida em que nós vamos experimentando o amor de Deus em nós, por nós, nós vamos entendendo que a nossa vida, o nosso projeto de vida, ele consiste em responder a esta iniciativa com amor. E é assim que nós devemos ler o Evangelho de hoje. Pegue aí comigo, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 37.
Obviamente, nós não temos condição, pelo tempo que possuímos, de comentar trecho a trecho. Isso pode ficar, deve ficar, inclusive, para a sua meditação ao longo da semana. Volte ao texto várias vezes. Mas aqui existe uma chave de leitura no versículo 17, com o qual nós abrimos o trecho. Mateus 5,17. Veja aí comigo. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Ou seja, Jesus disse: eu não vim abolir, eu não vim dizer que agora não vale mais. Eu não vim para abolir, mas eu vim dar à lei e aos profetas um pleno cumprimento. Ou seja, eu vim, diz o Senhor, fazer com que nós entendamos o sentido pelo qual a lei e as profecias existem. E dizendo isso, Jesus nos oferece uma chave de leitura fundamental para que a gente leia e entenda toda a lei, toda a norma, todo o princípio dentro da igreja e fora dela. Jesus está nos dizendo que a lei, os princípios, as normas, o sentido de cada um deles é o amor, porque nós não seremos salvos. Anote isso, nós não seremos salvos pelo cumprimento da lei pela lei, pelo cumprimento do princípio pelo princípio, pelo cumprimento da norma pela norma, mas nós seremos salvos à medida em que, quando nós o cumprirmos, o façamos por amor, porque é por amor que eles existem. Jesus muitas vezes acusou os fariseus justamente porque eles cumpriam a lei pela lei, a ferro e fogo. Porque a lei diz isso, é isso que devemos fazer. Porque a norma diz isso, é isso que devemos fazer. Mas em nome deste cumprimento radical, desta radicalidade, não estava o amor. Estava aquele desejo de cumprir tal e qual a ferro e fogo, nem se para isso fosse necessário passar por cima dos outros. E é isso que na sua vida Jesus condena. Não quero fugir do nosso texto aqui, mas para dar alguns exemplos, quando ele diz: escute, vocês vão deixar de ajudar esta pessoa, porque está escrito que no sábado, naquela ocasião, no sábado, no dia do Senhor, não se deve fazer nenhum trabalho. É por causa desta lei que vocês vão deixar de ajudar esta pessoa que está pedindo ajuda? Não, diz Jesus, vocês não estão entendendo o coração da lei. Portanto, nós podemos sim nos perder, mesmo cumprindo tudo direitinho do início ao fim, se nós o fazemos por uma observância cega, porque o valor não está na lei, e sim no motivo pelo qual ela existe. E agora, se você fizer, é o que nós não temos tempo aqui, mas se você fizer uma releitura deste texto, com este princípio, ele tem um outro sabor, porque senão você vai lendo o texto, e vai dando aquela impressão de dureza, vai ficando duro, difícil. Por exemplo, posso citar só um exemplo, que o padre não resiste à tentação, Falei que eu não ia comentar os trechos, mas veja, ele diz assim, versículo 21, para você acompanhar comigo: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, a lei é: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Agora Jesus disse assim: vamos entender o coração disso? Porque não matar não é somente não tirar a vida de alguém, atirar em alguém, esfaquear alguém. Aí ele diz assim: eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza, que tem raiva de um irmão, já deve responder por isso. Quem disser ao irmão patife, algumas traduções dizem tolo, quem xingar o irmão, quem ofender o irmão, será condenado pelo tribunal. Aí diz: quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Aí, uma pessoa que está com aquela ideia de a lei pela lei,
ela entra em desespero quando ouve isso, porque ela diz assim: não, eu nunca matei ninguém, mas eu xingo, eu ofendo, eu falo mal das pessoas, então é difícil isso que ele está dizendo. Não, mas veja, olhe, vá pela chave de leitura que ele mesmo está te oferecendo. O não matar, qual é o sentido do não matar? É justamente o amor. Eu não tiro a vida de ninguém, eu não prejudico a vida de ninguém, porque não tirar a vida, não prejudicar a vida, implica a minha resposta de amor ao amor que dele eu recebo. Eu percebo que ele me ama e ele ama a todos. Então, quando eu faço essa leitura, eu começo a entender que isto que ele está dizendo não é duro, talvez é empenhativo, porque o amor empenha. Dá para compreender que reler esse texto com a ótica que ele nos oferece torna o texto mais belo, mais bonito, mais profundo, e torna a minha observância mais fecunda. Porque, meu querido, do contrário, nós formamos aquelas pessoas que fazem tudo direitinho de acordo com o que pede a igreja, mas me perdoe a palavra, mas são crápulas, são duros. E está cheio por aí hoje de discursos religiosos duros, que fazem as pessoas sentirem medo, que escravizam. Não são discursos que alcançam, são religiosos, porque partem da boca de muitos religiosos, com milhares de seguidores pela rede social. Mas não são discursos que partem do coração do Senhor, porque não refletem esta chave de leitura. E por fim, Deus nos ama tanto, e a chave de leitura é tanto o amor, que diante daquilo que Ele está dizendo no Evangelho, Ele ainda te dá a possibilidade de dizer sim ou não, de fazer escolhas. Ele não retira de cada um de nós a liberdade de responder. Às vezes as pessoas me perguntam assim: padre, mas se Deus é bom como o senhor fala, por que existe tanto mal no mundo? É verdade que isso é um mistério, mas parte desta explicação está justamente na bondade de Deus, porque Ele poderia nos tratar como marionete. Sabe o que é marionete? Sobretudo os mais jovens, né? Marionete é aquele bonequinho que as mãos, os braços estão presos num controle aqui, e eu fico mexendo com aquilo, e ele fica levantando os braços e mexendo de acordo com o que eu faço, com o comando que eu dou. Deus poderia nos tratar como marionetes: faz isso porque eu estou mandando e você vai fazer. Mas isso não é amor, porque quem ama deixa o outro livre, e Ele nos deixa livres sempre, respeita todas as nossas decisões, porque ama. O problema está nas nossas decisões, e em parte por meio delas nós explicamos por que existem tanto mal, porque o mal atinge quem é bom, por exemplo. Então, veja o que está sendo dito aí na primeira leitura. Abre comigo o livro do Eclesiástico. No versículo 16, o autor diz: se você quiser observar os mandamentos, olha só, se você quiser observar os mandamentos, eles te guardarão. Se você confia em Deus, você também viverá. Se você confia em Deus. Depois no versículo 18, aliás 17, diante de você Ele colocou o fogo e a água, para o que você quiser. Você pode estender a mão. Versículo 18: diante do homem, diante do ser humano, estão a vida e a morte, o bem e o mal. Você receberá aquilo que escolher, você receberá aquilo que preferir, diz o texto.
Por isso, meu jovem, minha jovem, a gente tem insistido tanto em fazer um projeto de vida a partir do Senhor, porque a nossa vontade é débil, a nossa vontade é frágil. Por isso, meus queridos, nós insistimos tanto em pedir a Deus o seu auxílio, para que as nossas decisões sejam acertadas, porque a nossa vontade é fraca, é frágil. E porque a gente pode, na tentativa de responder ao amor do Senhor, escolher o mal. Nós podemos escolher o mal. Nos é dado, por amor, essa possibilidade. Vamos pedir ao Senhor essa graça? Aliás, são várias, mas a primeira delas, se você quiser fechar seus olhos, vá pedindo comigo. A primeira graça, Senhor, que nós queremos pedir é a de experimentar o teu amor. Senhor, nos dá a graça de nunca, de jamais duvidar que o Senhor nos ama. Independente da situação que nós atravessamos, independente das nossas dificuldades, independente do nosso passado, dá-nos a graça de nunca, jamais duvidar que o Senhor nos ama, nos quer bem, nos perdoa. Dá-nos a graça de fazer esta experiência em primeiro lugar, Senhor. Depois, Senhor, nos dá a graça de responder a esse amor com a nossa vida. Que a nossa vida seja uma resposta de amor a Ti. Que as nossas escolhas, que as nossas palavras, que os nossos atos sejam respostas de amor a Ti. Nós não só queremos, Senhor, mas a gente entende que precisa responder assim. Por isso, Senhor, o terceiro pedido é esse: fortifica a nossa vontade. Fortifica o nosso desejo, porque nós somos fracos, todos nós. Fortifica, Senhor, a nossa vontade de Te responder, porque a gente entende que só assim é que nós seremos de verdade felizes. Amém.